Bem-vindos a mais um programa Filosofia para Todos, programa sendo transmitido diretamente aqui da Rádio Mundial FM, radiomundialfm.com.br ou 95,7 e também diretamente do canal no YouTube e aqui no Conhecimentos da Humanidade. Filosofia para Todos é um programa onde a gente fala de filosofia, mais uma filosofia sem falar grego, de uma maneira fácil, de uma maneira aplicável e principalmente de uma maneira que a gente consiga refletir sobre certos assuntos do nosso dia a dia, refletir sobre a aplicação prática desses assuntos, certo? Bora então falar de filosofia, que é para isso que estamos aqui hoje. Hoje eu quero trazer para vocês alguns temas com relação a coisas que a gente fala no nosso dia a dia e que são coisas que vêm da filosofia, principalmente da filosofia grega, que foi a que ajudou a moldar o pensamento do Ocidente. Nós vamos começar trazendo dois temas que nasceram na filosofia grega, principalmente por dois caras que a gente já ouviu falar deles, um tal de Platão e um tal de Aristóteles. Esses dois caras, eles são considerados praticamente os pais do que a gente vai chamar de pensamento político e social. Por quê? Esses caras vão trazer para nós noções do que hoje a gente chama de cidadania e de democracia. Poxa, a gente ouve falar tanto de democracia e de cidadania e esses conceitos começam na Grécia. A democracia, como a gente sabe, cracia é um governo, demo vem de demográfico, demo de população, então de povo, então é o governo do povo, e a cidadania vem do papel que o cidadão exerce dentro da polis. Lembra que as cidades gregas eram polis, Atenas era uma polis, Esparta era uma polis, eram cidades-estados, e é daí que vem a palavra política, aquele que age na polis. A gente, principalmente aqui no Brasil, mas não só no Brasil, esse movimento tem acontecido no mundo inteiro, a gente tem relacionado muitas vezes a política a algo ruim. E isso é ruim para nós. Não estou nem falando dos políticos, estou falando da gente mesmo, povão aqui. Isso é ruim para nós porque parece que toda ação que é feita dentro da cidade, ou seja, dentro da polis, que por definição é uma ação política, que toda essa ação ela é ruim. Porque, de alguma forma, a gente associou que os políticos querem sempre levar vantagem. Será que todo cidadão é assim? Será que a prática da cidadania dentro da democracia, olha aí os dois termos da filosofia, será que ela tem que ser sempre para levar vantagem? A política, gente, ela se divide basicamente no serviço público. Essa forma de a gente servir ao Estado é um ato político e muitas vezes a gente precisa negociar. Imagina assim, vamos voltar lá na Grécia antigamente, nas cidades-estados. Imagina que eu precisasse que o meu bairro, onde eu morava, dentro da polis, tivesse um aqueduto, que eram aqueles sistemas de água para trazer água de outras regiões fora da cidade para dentro da minha cidade. E para isso, eu preciso de que o Estado, ou no caso ali, a polis, me desse dinheiro para eu construir esse aqueduto. E esse dinheiro é um dinheiro que vem dos impostos do cidadão, certo? Então eu precisava convencer as pessoas de que aquilo era necessário. Só que os outros bairros da cidade tinham outras pessoas que representavam. E o dinheiro ele é limitado. Então eu precisava negociar com essas pessoas o que é importante para o meu bairro e elas também falarem sobre o que é importante para elas. E a gente ia montando uma forma de como usar esse dinheiro. Então a política, ela é meio que um lance de, eu preciso ceder aqui para conseguir o que eu preciso aqui, de uma forma que as coisas caibam dentro das possibilidades de orçamento e etc. Então, gente, a política sempre foi uma ação de negociação. Sempre foi algo dentro da cidade ou do estado em que a gente precisa negociar, precisa aprender a ceder e também impor aquilo que é importante para nós. Se você não faz isso na sua vida
também? Quando você está ali conversando com alguém da sua família, tendo que negociar para viajar, para as férias, para onde vocês vão, você não percebe, mas é um ato político. É um ato de tentar negociar o que é melhor ali para um lado, para outro lado. Só que tem um outro lado político também, eu falei desse primeiro lado, mas tem um outro que é como a gente se comporta dentro da cidade, nós cidadãos. Porque olha só, o político ele tem lá essa coisa do servir ao Estado, deveria ter, né? É o que a gente espera, né, gente? Mas imagina que nós também tenhamos os nossos deveres e os nossos direitos. E muitas vezes a gente tem lembrado muito dos nossos direitos e esquecido dos nossos deveres. Como cidadãos, qualquer direito ou dever é um ato político. Então assim, eu devo respeitar a lei. Isso é um ato político. Eu tenho como direito um benefício XY. Também é um ato político. Quanto mais as pessoas falam pra gente assim, a política não presta, a política é isso é muito ruim para nós, porque isso nos afasta da política. Isso nos afasta de tomar as decisões que são importantes para nós e que vão afetar o nosso todo. Então, filosoficamente falando, a gente precisa ser um cidadão exemplar, ou seja, aquele cidadão que conhece os seus direitos e também os seus deveres, para que nós possamos exercer a cidadania e através do exercício da cidadania nós servimos ao coletivo. E através do exercício da cidadania, ao servir o coletivo, a gente entende qual é o real papel de um político. E aí a gente pode cobrar o político exatamente daquilo que cabe a ele. Olha só, quantas vezes aqui no Brasil a gente não cobra um político de alguma coisa e às vezes não está na mão dele resolver aquilo. É algo que compete a um outro poder. Eu vou cobrar o presidente da República que ele tem que fazer aquilo. Mas quem tinha que fazer aquilo era a Câmara, que é o poder legislativo. Ou são os próprios cidadãos que às vezes têm que ir lá e dar o exemplo e fazer o que tem que ser feito. Esse é o exercício da cidadania. E eu não estou trazendo isso como uma ideia minha. Eu não falei do Platão e do Aristóteles. Desculpe eu falar do Sócrates aqui, mas é do Aristóteles. Eles trouxeram essas ideias. Eles é que refletiram sobre questões que eram politicamente relevantes para a sociedade, tanto para a época deles quanto para a nossa hoje. Eles definiram conceitos de democracia, de cidadania, que são os que a gente usa até hoje. Foi tão importante a contribuição desses dois caras, há, 2.500 anos atrás, que a gente ainda faz as mesmas coisas. Olha só. Eles têm só uma diferença entre os dois, isso é muito interessante. O Aristóteles acreditava que o homem ele nasceu para viver em sociedade e que justamente a cidade, a polis, seria o local ideal para que o indivíduo desenvolvesse todas as suas habilidades. Então, um indivíduo que fizesse parte da vida da polis, da cidade, do estado, fosse um indivíduo ativo na cidadania, ele teria a oportunidade de desenvolver as mais altas virtudes humanas. Aristóteles acreditava nisso. Platão também acreditava nisso, mas ele tinha uma diferença. Ele acreditava que melhor do que a democracia seria a sapiocracia. O que é isso, Léo? Você falou que não ia falar grego e está falando grego. Então vamos lá, cracia, governo, uma forma de governo. Qual é a forma de governo? A sápio, que é a palavra que dá origem à sabedoria, sapiência, alguém que é sábio. Então, sapiocracia seria, na visão de Platão, um governo dos sábios para o povo. Como é que esse governo ia acontecer? Ele tinha até um jeito. Para Platão, todas as pessoas da polis precisavam passar por uma espécie de teste vocacional quando eram crianças. Então, as pessoas iam passando por esses testes vocacionais e elas iam sendo encaminhadas para aquilo que era o que elas mostravam que seriam melhores. Então, um filho de um escultor, provavelmente ali pelo contato dele com a escultura, com o dia a dia, seria uma pessoa que teria uma facilidade para fazer esculturas. Se isso já fosse verificado, aquela
criança ali já teria ali no futuro dela definido que ela seria um escultor. Isso serviria para toda a sociedade. Claro que uma pessoa que não se enquadrasse, ela poderia mudar de área, mas em geral, como já teria essa vocação, ela já enxergaria desde criança que a melhor forma dela servir a sociedade seria continuar o trabalho do pai, ou talvez o filho de um pintor descobrisse que era melhor escultor e ia virar um escultor na sociedade grega. E dentro da política não era diferente. Platão acreditava que essas crianças que tinham vocação, elas precisavam entrar numa escola pública. E essa escola pública não é que nem escola pública de hoje. Seria uma escola sustentada pelo Estado, né? Então pública nesse sentido, mas que essa criança estudaria por 55 anos para se tornar um político. E aí só depois disso essa criança poderia servir ao Estado, porque ela teria estudado durante 55 anos todas as virtudes, todas as potencialidades e todos os direitos e deveres que um governante deveria conhecer e exercer. Após os 55 anos de estudo, aí você estaria ali já com 60 anos mais ou menos, aí sim você estaria pronto para ser um filósofo governador. Então, acima de tudo, Platão acreditava que os filósofos eram os melhores governantes, desde que estudassem a política pública, a administração pública, a forma de gerir uma polis desde crianças. Olha que bacana. E aí se no meio do caminho não deu certo, Léo, eu tô lá, tenho que estudar até os 60 anos de idade isso para me tornar um governante da cidade, mas com 40 anos de idade eu desisti, vi que não era muito isso, já estou mais maduro, minha vocação é diferente. Você poderia abandonar essa escola em determinadas etapas e aí você seria encaixado em certas funções da sociedade. Então imagina uma pessoa dessa que foi treinada para ser um gestor público, sei lá, o que seria o equivalente a um prefeito hoje de uma cidade, ou no caso de uma cidade polis, um presidente daquela cidade, ele parasse ali aos 40 anos. Ele seria um baita administrador, seria alguém que conhece muito bem as leis públicas. Então, normalmente essa pessoa, ela era encarregada de virar um juiz, de virar um administrador de uma área, de virar o administrador de um serviço público, alguma coisa nesse sentido. Na visão de Platão, nada era perdido, mas a gente sabe que isso não aconteceu, esse tipo de escola não acabou nunca existindo, não existiu esse tipo de treinamento, as pessoas queriam fazer outras coisas, não queriam ficar tanto tempo estudando política pública, e aí a democracia, que nasceu lá na Grécia, antes de Cristo, lá quase 400 anos antes de Cristo, se tornou o melhor sistema de governo que a gente chegou. Ela é o melhor sistema de governo que existe? Não, mas não existe outro melhor. A gente ainda não criou algo melhor. A democracia ela ainda é o mais justo, é o mais representativo. Por mais que ela ainda tenha lá seus problemas, quando você, por exemplo, numa população de 100 pessoas, 51 votaram num candidato e 49 no outro, a gente tem praticamente um empate. Uma pessoa votou a mais no outro candidato e ela acabou decidindo pelo todo. Isso pode acontecer na democracia? Pode. Mas quando a gente fala de grandes números, fala aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem 130 milhões de eleitores, aí deixa de ser uma pessoa tão decisiva assim, acaba sendo ideias e grupos de pessoas acabam decidindo pela maioria. De novo, é o melhor sistema? Para o que a gente tem hoje, talvez a gente crie sistemas para o futuro, a gente repense sistemas que sejam mais justos, né? Existe muita conversa sobre isso e isso precisa ser conversado de uma maneira saudável. Não de uma maneira não saudável, de atacar a democracia, de falar que a democracia é isso, que é aquilo, porque aí a gente não vai chegar em lugar nenhum e vai acabar. Normalmente esses discursos de meio, a democracia não funciona, essas coisas meio, sabe, ditatoriais, normalmente as pessoas que têm esse discurso é porque elas querem que a visão delas de mundo prevaleça sobre as dos demais. E foi justamente isso que a Grécia percebeu há muito tempo atrás, de que
a visão do coletivo é mais importante, de que o ser humano ele tem uma capacidade de se desenvolver melhor no coletivo do que quando ele impõe as próprias ideias. Imagina assim, imagina que você está num país que você fala assim, eu vou arrumar esse país, eu quero fazer esse país do meu jeito, e você de repente tem lá os superpoderes do super-homem para chegar lá e falar, ninguém consegue me tirar daqui, eu sou agora o governante desse país. Se você fizer isso, talvez, no início, você comece com boas intenções. Mas a história já mostrou, em todos os casos, de que o inferno está cheio de boas intenções. Porque no início a gente começa com boas intenções. Só que esse poder absoluto na mão, tem uma frase de um filósofo que diz que o poder absoluto corrompe absolutamente. Ter o poder absoluto na mão faz com que a gente ache que possa fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, colocar qualquer vontade nossa para acontecer. E isso acaba fazendo com que a gente não ouça os outros, com que a gente não aprenda, com que a gente não troque, com que a gente não tenha autorreflexões, com que a gente não olhe para nós mesmos e veja os nossos erros. Quantos ditadores a gente teve na história que morreram ou foram mortos pelo povo porque justamente chegaram em pontos que não conseguiam nem mais olhar o povo? Olha o que aconteceu na Revolução Francesa, quando nobres e reis foram parar na guilhotina, onde o próprio inventor da guilhotina foi morto pela sua invenção. Quantas pessoas não foram porque em sua arrogância não conseguiam olhar e perceber o mal que estavam causando ao coletivo. Maria Antonieta, que disse que chegou aquela notícia a ela que o povo estava sem pão para comer e ela disse que comam brioches ou que comam croissants, enfim. Ou seja, algo que era ali da nobreza e o povo passando fome e ela na arrogância dela, então que eles comam croissants. Olha o ponto de descolamento que essas pessoas que quando têm um poder absoluto nas mãos têm do povo. Então, por mais que o povo acreditasse que o rei era a manifestação do divino na terra, esse povo pagou pelos próprios problemas. Isso aconteceu na Inglaterra. A Carta Magna veio na Inglaterra para diminuir o poder do povo, onde os barões, do povo não, gente, dos reis, e os barões viraram ali mais ou menos um poder paralelo. Até hoje a Inglaterra é assim, tem o parlamento que toma as decisões. Muitas monarquias hoje no mundo são monarquias parlamentaristas. Quem toma a decisão é o parlamento. A gente até brinca às vezes que uma pessoa que tem uma posição, um cargo de chefia numa empresa, mas que na verdade não manda nada, não resolve nada, é meio que a rainha da Inglaterra ou agora o rei da Inglaterra, porque não tem um poder efetivo. Isso aconteceu em várias monarquias. E onde não aconteceu, a gente tem monarquias absolutistas, como, por exemplo, em alguns países árabes, que tem essas monarquias absolutistas, que o califa lá manda, o sheik manda, e todo mundo tem que obedecer. Olha o que está acontecendo em alguns países, onde as mulheres estão buscando seus direitos, e estão sendo reprimidas, pessoas presas, mortas, por buscar os seus direitos, por buscar um pouco da sua liberdade. Então a gente precisa pensar que a democracia tem os seus defeitos, mas ela ainda é a melhor invenção política dos gregos. Assim como a democracia, a cidadania, o exercício dos nossos direitos e deveres. Então, meu amigo, se você está ouvindo eu falar sobre isso, pense que dentro do nosso mundo, dentro do nosso país, dentro da sua vida, o melhor que a gente pode fazer, filosoficamente falando, como Platão e Aristóteles trouxeram para nós, é reconhecermos o nosso papel na sociedade. Entregarmos o melhor que nós podemos para a sociedade, sem esquecer da nossa individualidade, mas entender que nós somos peças de uma engrenagem que é um todo. E que se nós nos descolarmos dessa realidade, desse todo, acreditarmos que só nossa verdade deve prevalecer, que aquilo que eu quero tem que ser colocado goela abaixo de todo mundo, a gente está quebrando a engrenagem do todo. Então, meu amigo, se você gosta de espiritualidade, se você é esotérico, se você entende
que nós somos um grande todo, um grande produto de um grande todo divino, nós temos que agir desse jeito. Nos expressarmos dentro da cidadania, dentro da política, é uma forma de nós colocarmos um pouco de quem nós somos em função desse divino. Pensem sobre isso, pensem sobre como vocês têm atuado sobre isso. A gente volta no Filosofia para Todos semana que vem para falar um pouco mais sobre esses assuntos. E aí nós vamos trazer assuntos que também são da filosofia, que falam sobre a educação e a cultura. Vamos ver isso com viés filosófico. Um beijo e até lá!